Fala, turma! Estudando para o processo seletivo da agência AGESUS. Tá lá no edital, critérios da avaliação da prova objetiva. Você sabe que é aquela prova. Veja aqui, 7.7.2, prova com itens. Você lê o item e diz certo, errado. Código C para certo, código E para errado. Legal? Então, se você acerta, opa, a resposta para aquele item era certo. Acertei. Então, ganha um ponto. Errou, você não perde um ponto. Você deixa de ganhar um ponto. Por quê? É diferente de prova de concurso público do INSS, que quando você erra um item, você perde um ponto. Como assim? Aquele outro item que você acertou e ganhou ponto, ao errar um item, você deixa de ganhar um ponto e ainda perde um ponto que você havia ganhado. Legal? Lei 14.621 está no conteúdo programático desse processo seletivo. Lei que institui a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde no âmbito do programa Mais Médicos e altera leis, etc. e tal, para criar novos incentivos e regras no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil e do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, o Revalida, e para transformar também a Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, antiga ADAPS, em Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. É, galera, turma, galera, aqui você quer trabalhar. Vamos lá? Provavelmente estará assim no caderno de prova, de acordo com a lei. Julgue os seguintes itens. E aí seguem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Vou dar um tempinho para você ler cada item e já imaginar a resposta, porque você está estudando a Lei 14.621, lá de 2023. E aqui é um teste, é um treino. Será que você acerta? Por quê? O que está escrito aqui precisa estar escrito na lei. E eu trouxe a fundamentação tanto para o acerto quanto para o erro. Legal, então? Vai lá! Na supervisão da gestão da AGESUS, também compete ao MS, Ministério da Saúde, aprovar anualmente o orçamento da AGESUS para a execução das atividades previstas no contrato de gestão. Legal que aqui no canal O Concur, o meu canal, no YouTube, você encontra uma playlist com os normativos da AGESUS, conhecimentos básicos que estão no conteúdo programático, e também uma playlist com questões para esse processo seletivo, assim como uma playlist em que, nos vídeos que estão na playlist, resolvo itens. Nós observaremos do conteúdo programático, Código de Conduta e Ética da AGESUS, Estatuto da AGESUS, existe um outro decreto, essa lei aqui, por exemplo. Você está estudando e quer ser aprovada? Quer ser aprovado? Escreva no comentário aí, amém. Depois disso, esse item está certo? Está errado? Vamos lá? Os servidores da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional poderão ser cedidos a AGESUS, com ônus para o cessionário, para o exercício de cargo de direção ou de gerência com graduação mínima equivalente ao nível 13 dos cargos comissionados executivos, CCE, ou das funções comissionadas executivas, FCE. Será incorporada à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que venha a ser paga pela AGESUS. E aí, encontrou algum erro? Tá tudo certo? Assim como no primeiro item, identificou algo que contrarie a lei? Ou é isso mesmo que ela dita? Está entre os ditames da Lei 14.621 o que você vê nesse item? Porque aqui, nesse caso, do primeiro item, o que você precisaria observar com mais atenção? É aprovar anualmente? Ou quadrimestralmente? Ou semestralmente? Apenas uma pergunta. Mas veremos que está certo o item. O segundo item, no entanto, havia um erro ou não? Sim, havia. Onde? Será incorporada? Essa parte está errada, porque não será. E eu vou mostrar o embasamento, a fundamentação. Veja que é um item de redação extensa,
né? Muita coisa para ser lida e a banca faz de propósito, porque a pessoa vai se cansando, tá lendo, tal, aí viu o número 13, será que é ou não é? Não estaria erro aqui, galera. Nível, tem que decorar nível. Graduação de nível 13. Não, era graduação de nível 12. Não, galera. Nem os cargos, nem funções, nem as siglas. Poderia haver outros erros nesse começo, mas não nesses mínimos detalhes que não fazem diferença. E seria absurdo a banca cobrar isso. Agora, você tem que ter atenção. Olha só, o Fábio até gaguejou. Você tem que ter atenção àquilo que se afirma ou não. Pode existir algo negado na lei, algo afirmado. Isso vai acontecer. Será incorporada. Ou então uma negação, uma vedação, uma proibição. Nananina não será incorporada. E é o caso do que está na lei sobre isso aqui, e por isso deixou essa afirmação, esse item errado. Outro, o médico intercambista estrangeiro, inscrito no programa Mais Médicos para o Brasil, fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 anos, prorrogável por igual período, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 desta lei, mediante apresentação de declaração da coordenação do projeto. Pessoa que não está acostumada a este tipo de prova, observou que artigo 14 desta lei. Meu Deus, que lei! Claro que eu falei. Lá no caderno de prova, estará assim, conforme a lei, e citou a lei. Julgue os itens. Podem ser 2 itens, de repente um item só, às vezes mais de 3. E aí você já sabe, já falou qual lei que é, não precisa estar no item. De acordo com a lei 14.621, na supervisão da gestão. De acordo com a lei, os servidores da administração. De acordo com a lei, o médico intercambista. Entendeu? Por isso que aqui falou do artigo 14 desta lei, sabemos qual lei é. Legal. E aí? O erro estaria em parágrafo, em artigo, a linha, em inciso? Não. Neste tipo de item aqui, você bate os olhos, o que te chama atenção é esse número. Eu chamo de número mágico. São 3 anos, ou o prazo é de menos de 3 anos, ou mais. E mais que isso também, é prorrogável ou é improrrogável? Apenas perguntas reflexivas que contribuem decisivamente para que você assimile o conteúdo. Adianto para vocês que existe erro aqui. Não vou falar, você está estudando, é uma forma ativa de estudo. Você sabe que tem erro. Onde está? Legal? No contexto da educação permanente, a formação dos profissionais participantes ocorrerá por meio de cursos de aperfeiçoamento ou de pós-graduação lato ou estrito sensu, ofertados por instituições de ensino e pesquisa como atividade de integração ensino-pesquisa. E aí? Pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se na prova. Olha lá, processo seletivo. Quem pontuar mais, conquista a vaga. E aí? Você não pode desperdiçar ponto. Por isso que você não pode negligenciar estudo de nada daquilo que consta no conteúdo programático. A lei está lá. Conhecimentos básicos normativos da AGESUS. E aí? Turma, galera, uma dica para você. Banca, CESP, SEBRASP. Quando? É uma dica, talvez não aconteça, mas não é raro de acontecer. Quando existe uma redação comprida, você vem lendo, tá tudo bonito, legal, é educação permanente, não é provisória, não é temporária, profissionais participantes, legal, cursos de aperfeiçoamento, tá vendo? Não está escrito de especialização, pós-graduação, tanto lato sensu, quanto estrito sensu, ambas, né? Estrito sensu, especialização, por exemplo, lato sensu, mestrado, doutorado. Mas aqui falou explicitamente, expressamente aperfeiçoamento, não especialização. Ofertados por instituições de ensino e de pesquisa. Legal. Como atividade de integração ensino-pesquisa. Isso aqui eu já chamei atenção em vídeo anterior. Veja nos cards que existe outro vídeo em que resolvemos questões, na verdade julgamos itens de outro assunto sobre esse processo seletivo AGESUS. Legal? Nas telas finais, no finalzinho, nos 10 segundos finais do vídeo, você verá 4 vídeos ou playlists ali entre as sugestões daquilo que você pode assistir para estudar. Então eu dizia,
uma redação relativamente extensa. O erro está aqui, galera. Acredita? Não é integração ensino-pesquisa, porque a pessoa leu Constituição, leu determinados regimentos, estatutos de instituições de ensino superior e está lá. A atividade de ensino é inseparável da pesquisa. No caso aqui, não estamos falando da inseparabilidade do ensino e da pesquisa, especialmente quanto à docência. O professor de universidade, por exemplo, ele precisa dar aula, ensinar e ele precisa pesquisar. Tá ok? Tá ok? Mas aqui não é isso. O que está sendo cobrado é a lei que fala do programa Mais Médicos, fala também do Revalida e da criação da AGESUS no lugar de outra agência antiga, que não nos importa. Importante é que você vê a pessoa que não estudou ou leu por cima, ela se cansa nesse momento. Ela viu ofertado por instituições de ensino e pesquisa, integração ensino-pesquisa, marcou certo, errou. Não é pesquisa. Aqui eu faço questão já de deixar em destaque, cor vermelha, este é o item errado. O primeiro, que estou aqui revelando a resposta. No âmbito do programa Médicos pelo Brasil, a agência AGESUS vai realizar a contratação de profissionais médicos para incrementar a atenção primária à saúde em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade. Programa importante, a AGESUS está lá. E aí? Uma ligeira impressão de que está tudo bonito, certo? Ou você viu algo errado? Não seria a AGESUS que realizaria a contratação desses profissionais médicos? É uma pergunta. As bolsas e as indenizações estabelecidas no âmbito do programa Mais Médicos para o Brasil caracterizam doação com encargos, serão pagas em igual valor ou de forma direta. Está dizendo aqui, e de forma direta, Fábio. E de forma direta a todos os médicos participantes. E não podem ser utilizadas como base de cálculo para recebimento de outros benefícios, exceto para fins previdenciários. Que redação extensa, cansativa. Você está na prova, são muitas as questões de diversos conhecimentos. Mas estamos estudando a lei. E aí? Fala de bolsas e indenizações? Sim. Estabelecidas no âmbito do projeto Mais Médicos? Fábio, será que ao invés de projeto Mais Médicos, seria Programa Médicos pelo Brasil? Galera, eu acredito que a banca não vai brincar com isso. Brincar no sentido de substituir essa expressão por essa outra. Porque seria a cobrança de um nível de conhecimento além do que está escrito na lei. Porque você vai ler e reler a lei. Aqui no canal existe áudio leitura, sabia? Desta lei? Sim, olhe nos cards. Você ouve enquanto lava a louça, caminha com o cachorrinho, né? Faz sua caminhada matinal, faz outras atividades antes de dormir, depois de acordar, já liga no canal ao concurso e vai ouvindo a lei. Legal, é áudio leitura disponibilizada aqui no canal ao concurso. Mas o que eu dizia é o seguinte, saber a diferença entre projeto e programa, e porque o projeto chama Mais Médicos, o programa chama Médicos pelo Brasil, seriam a mesma coisa? Não seria? Isso não é importante, galera. O importante é procurar outra coisa que possa estar acrescentada, retirada, substituída e que deixaria o item errado. Tá tudo bonito como está na lei? Ou você percebeu algo de errado? Fábio, olha aqui, estou lendo, realmente tem tudo isso. Opa, eu estou com atenção. Existe esse não, não podem ser utilizadas como base de cálculo para recebimento de outros benefícios. Legal, ótima observação. Você tem toda a razão. No entanto, veja essa expressãozinha. São as palavras mágicas, galera, turma. Exceto para fins previdenciários, é o que está na lei? É o que dispõe a lei? Não. Inclusive, nós veremos a fundamentação. A palavra certa aqui deveria estar escrito inclusive também para fins previdenciários. Então aqui você já sabe, com antecipação, errado. Será concedido horário especial? Olha a afirmação, galera, ou não será? Estou apenas perguntando. Definido em ato do Ministério da Saúde? É ato desse ministério? Ou seria da Educação? Ou outro? Ao médico participante com deficiência, tá vendo? Médico PCD, ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Veja, tem um dependente que é PCD.
Comprovada a necessidade por junta médica oficial, sem exigência de compensação de horário. Opa! Sei não, Fábio. Tá vendo? Primeiramente, parabéns pela atenção. Você observou toda uma redação de um item e está prestando atenção em advérbio. Olha o não, esse não existe. Em preposição, olha esse sem existe. Sim, tá certo. Vamos colocar em bastante destaque. Tá lá na lei, você verá. Então, todo o item tá bonito, tá correto. Veja que no item anterior, o não tá certinho, tá lá na lei, galera. Tá na lei. Mas aqui não é exceto. Não é exceto. Tá ok? Tá ok? Vamos às fundamentações? Veja a lei aqui. O que é que fala sobre essa lei, chamado de ementa. Veja, artigo 18, na supervisão da gestão da AGESUS, compete ao Ministério da Saúde a aprovar anualmente o orçamento da agência para execução das atividades previstas no contrato de gestão. É o que está no item, primeiro item do vídeo. Sim. Legal. Certo. Tudo na cor verde, que corresponde ao acerto do item, e realmente é anualmente. Guarde. Legal? Você viu a fundamentação, inciso 2º do artigo 18 da lei. Parágrafo 2º do artigo 31, não será incorporada a remuneração. Mas veja, galera, não será incorporada a remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que venha a ser paga pela AGESUS. Parágrafo 2º do artigo 31, que fala dos servidores da administração pública, observe comigo o item 2. O que ele dizia? Tá vendo? O item mais extenso, mais comprido do vídeo. Muita gente marcaria certo, porque a pessoa se cansa, galera, é verdade. Mas observe que, porque aqui tem um pedaço da afirmação, tudo bonito como está lá na lei. Aqui outra parte que está na lei, porém faltou o não aqui, ó. Leia agora. Aí sim, o que está na cor cinza, tudo bonito de acordo com a lei. Mas por quê? Faltou o não. E aí deixou o item errado. E aí, tem alguma consideração? Tá gostando dos vídeos aqui do canal? Já deixa um like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo com esses itens que vamos julgar certo e errado, e a gente está se preparando para o processo seletivo. Legal? Veja aqui, no artigo 18, tá falando do médico intercambista. O prazo, galera, eu falei para vocês, não se preocupe com o número de parágrafo, nem número de artigo, e você sabe de qual lei trata. Fala ali para mim o que eu falei para vocês. O que aqueles 3 anos poderiam ser? Ou eu gosto de chamar de número mágico, mas não são 3. São 4. Por isso vamos taxar e vamos colocar na cor vermelha, deixou o item errado. Simplesmente a troca do número. Pelo prazo de 4 anos é o que deixa o item certo. Legal? Veja, ensino serviço. Aquela dica de que em itens a banca gosta de escrever um monte de coisa e no finalzinho, você viu nesse item aqui, ó, grande demais, faltou o não aqui, por isso ficou errado. Você vê este outro item, nós já havíamos adiantado, está errado porque não é ensino-pesquisa, não é integração ensino-pesquisa, é integração ensino-serviço. Integração ensino-serviço é mais amplo do que apenas ensino-pesquisa. Ensino-serviço engloba pesquisa, engloba extensão. Legal? Ensino-serviço. Lembre-se, falei em outro vídeo também. No âmbito do programa Mais Médicos, olha que legal, artigo 24. Leia. Estudo assertivo. E ativo, galera. Fixar, ler, reler. Viu o que está escrito na redação inteligente do artigo 24? Agora veja o que está no item. Aqui na sua prova você imagina lá. Será que você acertaria? Olha aqui. Algo de diferente no artigo ou não? Nada. Exatamente o que está aqui é o que está lá. Foi o copiado de lá para cá, copia e cola, ipsis litteris do que está na legislação. Por isso, o acerto do item, resposta da questão C, certo? Legal? Será concedido horário, tal, adiantei para vocês que o 100 está correto, por isso cor verde.
sem exigência de compensação de horários. Veja comigo aqui, galera. Ó, as bolsas e indenizações, primeiramente que fala de um monte de não. Não, 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 não. Não representam um vínculo empregatício com a União. Não implicam incorporação aos vencimentos dos profissionais para quaisquer efeitos legais. Não podem ser utilizadas como base de cálculo para recebimento de outros benefícios, inclusive para fins previdenciários. Não caracterizam contraprestação de serviço nem vantagem para o doador nos termos de... Não caracterizam contraprestação de serviços nos termos de... Beleza? Então você está vendo? Fala de artigo, fala de inciso, fala de ano, fala de dezembro, fala de julho, não importa. Importa é observar. O não, 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 não. São 6 incisos, apenas um não tem o não. Caracterizam sim doação com encargos. O quê? As bolsas e as indenizações estabelecidas no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil. Caracterizam doação, não podem ser utilizadas como base de cálculo para recebimento de outros benefícios e também não podem para fins previdenciários. Por isso, inclusive. Por isso que neste item relativamente extenso, você vinha lendo, estava tudo bonito. Olha aqui, bolsas e indenizações, projeto Mais Médicos para o Brasil, caracterizam sim doação com encargos, acabamos de ler, serão pagas em igual valor e de forma direta a todos os médicos participantes. Tá lá na lei? Tá aqui, ó, parágrafo único. Serão pagas em igual valor e de forma direta a todos os médicos participantes, caracterizam doação com encargos, não podem ser utilizadas, mas inclusive para fins previdenciários. Então aqui o erro, apenas essa palavrinha. Não é com exceção dos fins previdenciários, mas também para fins previdenciários. Agora, neste item, como dissemos anteriormente, essa preposição sem está certa e precisa estar no item para deixar o item totalmente correto. Porque você vê comigo aqui, galera, parágrafo 4º do artigo 20, será concedido horário especial. Então será assim, definido em ato do Ministério da Saúde, olha só, ao médico participante com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, comprovada a necessidade por junta médica oficial, sem exigência de compensação de horário. Porque o normal para a pessoa que não estudou, porque diz que faz concurso público por intuição, é acreditar que aqui seria com exigência de compensação de horário. Faria mais sentido para a pessoa que não estudou, mas você é a pessoa que estuda e não quer discutir com a legislação. Se diz que é sem exigência de compensação de horário, você bate palma, aprova, acerta o item e ruma em busca da sua aprovação. Então, mais um vídeo treinando, testando conhecimentos para o processo seletivo simplificado da agência AGSUS. Bons estudos, galera, turma. Agradeço as interações, likes, curtidas, comentários. Rumo até a aprovação. Até o próximo vídeo.